Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite. Agora eu ouvi vocês. Obrigado, time de adoração. Deus abençoe vocês. Bom é estarmos aqui reunidos mais uma vez. Antes de eu compartilhar a palavra dessa noite, quero fazer o mesmo comunicado que eu fiz pela manhã. No início desse ano, por volta já de abril, talvez até antes um pouco, eu comecei já a conversar com a diretoria da igreja. A necessidade que nós, como igreja, já estávamos tendo de aumentar um pouco a equipe ministerial, aqueles que são pastores e ministros de tempo integral na igreja. Hoje nós estamos com a equipe de tempo integral somente de 3 ministros. Eu, o pastor Jairo, que acabou de falar com vocês, que é o nosso administrador, nosso gestor da igreja, e a Adriana, que é a nossa ministra, que cuida de toda a parte hoje de voluntariado e tantas outras coisas estão sob a responsabilidade dela. E gerir e liderar essa igreja apenas com 3 pastores aí em tempo integral tem sido um grande desafio. E nós já estamos sentindo um pouco o cansaço de tentar fazer o trabalho que era para ser feito por mais pessoas. Então eu venho conversando com a diretoria da igreja para que a gente aumente aos poucos, dentro da condição da igreja, obviamente, mas aumentando a equipe de pastores da igreja. Então, pouco tempo depois, comecei a conversar com um pastor de Curitiba, pastor Mateus, e pastor Mateus veio aqui no início de julho, não sei quantos se recordam, mas ele veio aqui passar um final de semana com a gente, ele, sua esposa e seu filhinho Felipe, passaram um final de semana conosco aqui, pregaram para os jovens e adolescentes da igreja, ele pregou no domingo, participaram de alguns encontros e reuniões para conhecerem a igreja e também alguns dos líderes da igreja conhecê-los. Foi um tempo muito bom. E aí depois, continuando a conversa com o pastor Mateus, nós entendemos que deveríamos fazer um convite para ele vir pastorear aqui junto conosco na Igreja Batista Alicerce, um convite que ele aceitou. Então nós estamos recebendo aí em pouco tempo uma nova família pastoral entre nós, pastor Mateus, a esposa Giovana, o Felipe, meu xará, e já estão vindo também com um bebezinho no forno, né? Ela já está vindo grávida do 2º filho. Então eu queria avisar isso, comunicar isso à igreja para que vocês já estejam em oração. Eles estão hoje lá na Igreja Batista do Bacaxeri, em Curitiba, fazendo um culto de despedida e envio. A igreja está os enviando para cá. Durante o mês de setembro, eles vão desfrutar de um período de férias e descanso e devem estar chegando aqui no finalzinho de setembro, com mudança, com tudo, e iniciar os trabalhos na igreja em outubro. Marque aí na sua agenda, dia 19 de outubro, um domingo, nós vamos fazer o culto de posse, pastor Mateus aqui na nossa igreja, ordená-lo, consagrá-lo a esse ministério conosco aqui agora. Ele virá com o seu pai, que é pastor também, e o pai dele nos trará a palavra nesse dia, então vai ser uma honra também recebê-lo. Então esteja em oração por isso, nós estamos muito alegres, muito felizes. Pastor Mateus vai assumir o pilar da igreja chamado comunhão. Esse pilar comunhão é responsável por todas as nossas faixas etárias e também o ministério singular. Então o pastor Mateus vai coordenar os trabalhos com crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, 60 mais e também o ministério singular, que é o nosso ministério de apoio às famílias atípicas e às pessoas com deficiência. Então orem por ele, orem pela Giovana, orem pelo Felipe, orem pelo bebê, para que essa mudança seja muito alegre, feliz, leve para eles. Quando eles chegarem, nos ajudem a acolhê-los com muito carinho, com muito amor. Uma mudança dessa é muito desafiadora. O pastor Mateus é pastor nessa igreja há mais de 10 anos, está vivendo a primeira mudança ministerial dele. A Giovana, a esposa dele, nasceu em Curitiba,
viveu a vida inteira na mesma casa com os pais, só saiu da casa quando casou, e aí se mudou para casa, e agora está saindo da cidade onde ela viveu, do convívio com a família dela, está indo para outro estado, outra cidade, outra cultura. Então é um desafio muito grande para eles, então orem por isso e se preparem para que a gente os receba com muito carinho, com muita generosidade. Amém, queridos? Amém? Beleza, muitas expectativas. Bom, eu quero compartilhar com vocês a palavra de hoje, mas antes de compartilhar, nós vamos assistir esse vídeo que vai passar agora. Formar vidas em Jesus. Essa é a nossa missão. Essa missão nasceu de um retiro espiritual que eu fiz quando recebi o desafio de liderar essa nova igreja que estava por nascer, a Igreja Batista Alicerce. Nesse retiro eu me dediquei a pensar e perguntar ao Senhor que vocação Ele tinha para nós como igreja. E nasceu no meu coração o desejo e o sonho com uma igreja discipuladora, uma igreja cujo foco fosse fazer pessoas conhecerem a Jesus e se aprofundarem contínua e crescentemente nesse relacionamento com Jesus, conhecendo profundamente a palavra, adorando, fazendo da sua vida uma vida organizada ao redor de Jesus, vivendo em comunhão e compartilhando as experiências vividas e cuidando uns dos outros, porque o ministério de Jesus sempre foi esse. Jesus olhava para os perdidos com compaixão e por isso se dirigia a eles como ovelha sem pastor. Então nasceu no meu coração o sonho de uma igreja discipuladora, uma igreja dedicada a formar vidas em Jesus, conduzir passo a passo as pessoas que se achegam a nós a um relacionamento contínuo e crescente com Jesus Cristo. Esse é o nosso sonho, essa é a nossa missão. Muito bem, esse vídeo e o vídeo que nós assistimos também na semana passada aqui, que já está disponível na rede social, no Instagram, são parte de um conjunto de 5 vídeos que nós estamos produzindo para compartilhar com as pessoas quem nós somos, que igreja é essa chamada Igreja Batista Alicerce, qual é a nossa vocação, como nós nascemos e estamos caminhando em que direção? Como nós queremos agir, ser e agir como agência do reino de Deus aqui na terra. Então, fique ligado porque eu aproveitei esses 2 domingos para compartilhar aqui esses 2 primeiros vídeos e usá-los também como um início para a mensagem ser compartilhada. Mas os outros vídeos serão compartilhados diretamente na rede social para que você receba esse conteúdo e também possa compartilhar esse conteúdo através da sua rede social para que mais pessoas conheçam, orem por nós e nos apoiem nessa caminhada em que Jesus nos colocou. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia agora no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 30 ao verso 43. E eu vou pedir para você ficar de pé, porque nós vamos ler juntos. Apesar de eu pedir para você abrir a Bíblia, na nossa leitura conjunta aqui, nós vamos ler olhando para o texto na tela, mas você vai sentar com a sua Bíblia aberta, ok? Para você ir acompanhando a mensagem e verificando se o pastor está realmente pregando a palavra. Combinado? Sim ou não? Ok. Então vamos ler juntos o que está no texto de Marcos 6, versos 30 a 43, diz assim: Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe contaram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Hoje vocês estão lendo. A um lugar deserto. Mas muitos os reconheceram e os viram partir.
de modo que correram a pé de todas as cidades, chegando lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Despede a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Dê-lhes vocês mesmos algo para comer. Os discípulos lhe disseram: Isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Ele perguntou: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem toda a multidão se sentar em grupos na grama verde. Assim, eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos, para que os servissem ao povo. Também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Pode se sentar. Hoje eu quero conversar com você sobre o olhar de Jesus sobre nós, sobre cada um de nós. Esse olhar que contempla as nossas necessidades. As necessidades mais evidentes, mais óbvias, as necessidades mais à flor da pele, e Ele também contempla as necessidades mais profundas, aquelas mais íntimas, aquelas que até às vezes nós mesmos não sabemos que as temos, ou não as entendemos tão bem. Por isso a mensagem de hoje, ela tem esse título: 2 necessidades que Jesus enxerga: as necessidades gritantes e as necessidades sussurrantes, aquelas que não estão tão em evidência. Quero começar contando para vocês uma história pessoal da minha infância. Quando eu tinha por volta de 9 anos de idade, eu era pequeno e minha família tinha uma prática de sair para passear à noite. Às vezes a gente estava em casa e não tinha nada para fazer, a televisão não tinha nada bom para assistir, e aí a gente pedia para os meus pais: vamos dar uma passeada. E muitas noites a gente saía para passear para lugar nenhum. A gente só entrava no carro e ficava andando por Brasília de carro, para a família ficar toda junta num lugar menor, conversando sobre qualquer coisa, coisas engraçadas, coisas importantes. E a gente andava pela cidade assim, de carro, meu pai dirigindo, minha mãe do lado, os 3 atrás. Eu tenho uma irmã e um irmão mais velhos. E a gente ia conversando dentro do carro, se divertindo. Numa noite dessas que nós saímos para passear, decidimos parar para ir a um shopping muito famoso, um shopping que a gente adorava frequentar, um shopping chamado Conjunto Nacional. Quantos aqui já foram passear no Conjunto Nacional? Levanta a mão. Passear, não é resolver coisa não, passear no Conjunto Nacional. Já foram passear? Você, Amanda, foi passear. Você, Mari, foi passear no Conjunto Nacional.
Olha, você, apesar de ser nova, é da velha guarda. Agora, para entregar mais ainda sua velhice. Quantos aqui foram no cinema do Conjunto Nacional? Vocês são velhos, hein? Eu também fui no cinema do Conjunto Nacional. Pois é, nesse dia a gente foi passear lá no Conjunto Nacional, um shopping que muitos adolescentes hoje nem sabem do que se trata. Mas já foi o mais importante de Brasília, inclusive cartão postal da cidade. E naqueles dias eu tinha ganhado um casaco novo, e era um dia frio, provavelmente aí no meio do ano. E eu tinha ganhado um casaco novinho. Eu não lembro direito como é que era o casaco, mas eu sei que era um casaco novo e que eu estava todo feliz por poder passear com o meu casaco novo. Chegamos no shopping, passeamos no shopping, e ao sair do shopping, fomos caminhando em direção ao carro estacionado. No caminho, na caminhada do shopping até o carro, na calçada, sentado debaixo daquela proteção que tem no buraco do Tatu, que é o viaduto ali da rodoviária, na parte de cima do Conjunto Nacional, tem como se fosse um guardrail para que as pessoas não caiam direto lá embaixo, nem os carros. Pois é, sentado ali embaixo, tentando ficar embaixo daquela proteção, recostado a um dos pilares, tinha um menino sentado. E esse menino, nós passamos na frente dele. E ele me chamou a atenção. Eu não sei, eu acho que meus pais viram, acho que todos viram. Mas o que eu tenho de lembrança é que aquilo me chamou a atenção. O meu olhar se fixou naquele menino. E ele tremia de frio. Encolhido, tentando ficar embaixo daquele pedaço de concreto. Um menino mais ou menos da minha idade, talvez um pouco mais novo, porque ele era menorzinho do que eu. Tremendo de frio. Continuamos a caminhada até o carro. Chegando próximo ao carro, eu comecei a chorar, descontroladamente. Chorava muito, sentindo dentro de mim um mal-estar, uma coisa que me incomodava, uma tristeza profunda, uma inquietação. E eu, daquela idade, eu não sabia o que eu estava sentindo, com o que eu estava lidando, com aquela tristeza. Meus irmãos perguntaram o que foi. Meus pais perguntaram por que eu estava chorando. Até que minha mãe parou e fez uma pergunta para mim. E a pergunta que ela fez foi assim: filho, você quer dar o seu casaco, para aquele menino? E eu respondi: quero. Ela segurou na minha mão e me levou de volta onde aquele menino estava. E eu tirei o meu casaco e entreguei para ele. Esse menino nem conseguiu me agradecer. Eu acho que ele estava com tanto frio que ele só pegou o casaco, vestiu e se encolheu de novo. E aí nós voltamos para o carro. E eu completamente diferente do que quando eu fui em direção ao menino. Mas como era eu continuava chorando. Mas aquele choro mudou. Antes era um choro que eu não entendia, que me agoniava, mas eu não sabia como resolver. Depois se tornou um choro de alívio, como se eu tivesse cumprido alguma coisa que me foi dada, alguma missão que tinha sido me dada, uma sensação de completei, estou completo. Eu não sei se aquele choro vinha, talvez no meu interior, eu queria dar, mas não queria dar, porque o meu casaco era novo, eu gostava tanto daquele casaco, e aí ia me desfazer e tudo. Mas o fato é que olhar para aquele menino e ver o frio que ele estava passando,
gerou em mim provavelmente um incômodo profundo, que eu não entendia, que meu pai e meus irmãos não entenderam, mas que a minha mãe olhou. Acho que o olhar da minha mãe atravessou o meu choro. Eu imagino que ela talvez recapitulou o caminho pelo qual a gente passou, e porque ela me conhecia, a pergunta dela foi precisa. Ela perguntou: você quer dar o seu casaco para aquele menino? Hoje eu quero compartilhar algo com vocês sobre um Deus que percebe as nossas necessidades. Eu percebi a necessidade daquele menino. Minha mãe percebeu a minha necessidade. A necessidade que eu percebi naquele menino era gritante, era evidente, frio. A necessidade que minha mãe contemplou em mim não era clara, evidente. Nem eu sabia muito bem como resolver. Mas nós temos acesso a um Deus que percebe todas as nossas necessidades. Ele está atento a cada uma delas. Aquelas que nós mesmos percebemos, aquelas que qualquer um pode perceber, e aquelas que nós não percebemos, ou às vezes percebemos, mas tentamos esconder. Vamos voltar para o texto. Olha para o texto que nós abrimos. Por isso eu pedi para você abrir sua Bíblia, deixar sua Bíblia aberta. O que nós enxergamos nesse texto é que Jesus, mesmo cercado por uma grande multidão, mesmo sendo perseguido em todos os lugares por um número enorme de pessoas que queriam ver seus grandes feitos, queriam ver suas curas, queriam ver essas maravilhas acontecendo, queriam ter seus problemas resolvidos. Jesus consegue olhar atentamente e perceber o que talvez nem mesmo aquelas pessoas percebiam sobre a sua própria realidade. E é por isso que eu quero convidar você a olhar para esse texto hoje e refletirmos sobre essas duas categorias de necessidades: as necessidades gritantes e as necessidades sussurrantes. O contexto é Jesus sendo já seguido por uma grande multidão. Por quê? Porque ele curava as pessoas que iam até ele. O texto anterior diz que todas as pessoas que chegavam até Jesus, ele as curava. Os endemoniados eram libertos das prisões espirituais, os doentes eram curados. E Jesus foi fazendo isso durante tanto tempo. Os discípulos tinham saído para pregar o Evangelho, para pregar a presença de Jesus, o reino de Deus, e Jesus ficou ali trabalhando, cuidando das pessoas. Quando os discípulos chegam da jornada deles de pregação e encontram Jesus também desgastado pelo trabalho que ele estava exercendo, cuidando daquelas pessoas, Jesus volta-se para eles e diz: vamos procurar um lugar deserto, porque a gente precisa comer e a gente precisa descansar. Está demais. Vamos entrar no barco e cruzar para o outro lado, para a gente arrumar um lugar que não tenha multidão, que não tenha ninguém pedindo nada, que não tenha ninguém nos procurando. Eles saem de barco. E o que o texto diz? As pessoas avistam o barquinho saindo lá no cantinho, lá para o outro lado, e umas falam para as outras: é ele, vamos lá atrás dele. Sai todo mundo correndo de onde está, vai espalhando a notícia pelo caminho, talvez ao redor ali
do Mar da Galileia ou do Lago de Genezaré, que é o mesmo lugar. Talvez eles saíram correndo ali pela beira, pela orla daquele grande lago, correndo, avistando o barquinho, correndo, porque chegaram do outro lado, na direção que o barquinho ia. Eles chegaram antes. E quando Jesus chega lá, diz o texto, quando Jesus saiu do barco, o que estava diante dele? Uma o quê, gente? Uma multidão. Ele saiu de onde ele estava porque ele estava sendo seguido por uma multidão. Falou, bora descansar, pessoal. Aí ele cruzou. Quando chegou lá do outro lado, o que ele encontrou? A multidão de novo. A multidão de novo. Porque eles tinham necessidades. Eles tinham necessidades que gritavam. Necessidades escandalosas. Essas necessidades gritantes são as nossas necessidades mais evidentes. Quais são as suas? Aquelas dores mais fortes na nossa alma, aquelas preocupações que nos impedem de dormir tranquilamente. As nossas necessidades gritantes podem ser o desemprego. No caso do pastor aqui, pode ser a campanha da igreja. Senhor, traz recursos, Senhor. Todo dia orando. Talvez a sua necessidade gritante seja uns boletos aí que não vão se pagar sozinho. Talvez a sua necessidade gritante seja uma doença que limitou sua vida. Talvez seja uma angústia enorme que tirou o sabor e as cores da vida. Talvez seja a ansiedade que te faz perder o prazer no agora. Todos nós temos necessidades que gritam. Sim ou não? Temos. Todos nós temos. A humanidade tem necessidades gritantes. Fome, pobreza, injustiça, guerras, estão aí, nos jornais, nas redes sociais. As necessidades gritantes são facilmente percebidas por qualquer um de nós. E nós percebemos também nas situações, nas circunstâncias e nas pessoas que nos cercam. Percebemos em nós mesmos e percebemos no mundo. E se nós somos capazes de perceber, o Senhor também percebe. Nós servimos a um Deus que percebe, que conhece, diz a palavra. Jesus ensina isso. Nós temos um Pai que conhece todas as nossas necessidades e que tem o desejo de suprir e cuidar de nós. Os discípulos de Jesus, quando chegam do outro lado e Jesus vê a multidão, eles percebem a necessidade da multidão. Volta aí para o texto, vamos ler o verso 35 e o verso 36. O 36 vai aparecer aqui. Os discípulos chamam Jesus e dizem: Senhor, despede a multidão, porque aqui é um lugar deserto. Despede a multidão. Já é tarde, por isso, diz o texto, por isso seus discípulos aproximaram dele e disseram: Senhor, esse lugar é deserto. Despede a multidão para que possam ir aos campos, povoados vizinhos, comprar algo para o quê? Para comer. Por que os discípulos chamaram Jesus e pediram que Jesus liberasse aquela multidão para comer? Porque era evidente que aquela multidão estava com fome. Muito bem. Esse aí está prestando atenção.
Era evidente que a multidão estava com fome. Havia uma necessidade diante dos olhos deles, que gritava. E eles disseram: Senhor, eles precisam comer, Senhor. E Jesus responde aos seus discípulos: eles vão comer. O que vocês têm aí? 5 pães, 2 peixes. E com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimenta 5.000 homens. 5.000 homens. Agora não pense você que a multidão era só de homens. Jesus contemplou a necessidade gritante daquela multidão e atendeu. E supriu. Jesus contempla as suas necessidades gritantes. E Ele quer supri-las. Só que aí você me pergunta: pastor, por que Ele está me deixando tanto tempo esperando? Se Ele quer, por que Ele não faz logo? Por que Ele não resolve isso, pastor? Por que Ele não toca logo nessa área da minha vida e resolve? Minha vida financeira nunca se resolve, pastor. Por que se Deus quer curar isso, se Deus quer suprir a mim e a minha família nisso, pastor, por que Ele não toca nisso e resolve isso de uma vez? Porque Ele não contempla só a necessidade que grita. Ele contempla a necessidade que sussurra. E às vezes é a necessidade que sussurra que precisa ser resolvida. Porque talvez ela é que cause todas as outras necessidades. Nós lemos o verso 35 e 36. E nós vamos agora olhar para um verso anterior a esse, mas antes. O que são as nossas necessidades sussurrantes? As necessidades sussurrantes são aquelas que não se revelam facilmente, que não estão evidentes. Muitas dessas necessidades nós não verbalizamos, nós guardamos no íntimo, nós escondemos na privacidade, nós às vezes encobrimos na agenda cheia, disfarçamos com os nossos sorrisos amarelos, fingimos que elas não existem. Mas há também entre essas necessidades sussurrantes dentro de nós, há aquelas que nós nem mesmo percebemos, não somos capazes de discernir, e por isso também não discernimos o quanto essas áreas e essas necessidades estão regendo a nossa vida, o quanto elas afetam os nossos relacionamentos, o quanto elas atrapalham o nosso crescimento, o quanto elas enfraquecem a nossa fé, o quanto elas interferem na forma em que nós enxergamos a nós mesmos, enxergamos o próximo e enxergamos a Deus. Aquela pressão que nós sentimos e que nos consome de que nós temos que ser melhores do que os outros, as nossas crenças de que nós merecemos sofrer, ou as crenças de que nós sempre merecemos o melhor. Carregamos expectativas sobre um Deus que é obrigado a nos atender. Ou temos medo de um Deus que sempre está a ponto de nos castigar. Não entendemos por que desconfiamos tanto das pessoas, porque às vezes estamos na igreja e algumas canções que cantamos, no lugar de nos darem alívio e consolo, nos incomodam, nos doem quando cantamos.
porque temos raiva de Deus, porque vivemos insatisfeitos com tudo, porque não nos sentimos plenos, mesmo que a vida vá bem, porque para muitos de nós a vida não faz sentido, porque para alguns de nós, aquela multidão que não o deixou parar para descansar e para comer alguma coisa, a multidão que ignorou as necessidades básicas e talvez gritantes em Jesus. Ele olhou para elas com atenção e ouviu mais do que o que elas gritavam, enxergou mais do que o que elas mostravam. Jesus ouviu o sussurro daquelas almas. Jesus viu o que elas tentavam esconder. Jesus viu o que elas mesmas não viam. E é assim que Jesus olha para nós. As nossas necessidades sussurrantes são aquelas que vão nos fazer crescer quando forem supridas. Tomem o lugar daquelas que gritam, porque é as que gritam que nos incomodam de fato. As outras a gente vive, a gente vai levando, as outras a gente dá um jeito, é assim mesmo. Mas Jesus quer olhar para você e enxergar o que está lá no fundo, sabe por quê? Porque quando Ele suprir esse sussurro da sua alma, quando você perceber que Ele contemplou o que ninguém contempla, quando você perceber que Ele tocou o que ninguém é capaz de tocar, quando você perceber que Ele discerniu o que nem mesmo você conhecia a respeito de você mesmo, aí tudo muda. E muitas necessidades que hoje gritam vão se calar. Quando Jesus saiu do barco, verso 34, olha lá. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, como vocês acham que essa multidão estava? Correram, chegaram lá antes do barco. Parou todo mundo na frente do barco. Jesus chegou com o barco, desceu, olhou para a multidão estava assim, ó. Chegamos, a gente vai ter o que a gente quer. Jesus olhou para eles e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, perdidas, correndo, quando não precisavam, se cansando daquilo que não era necessário. Quantos de nós estamos tratando as nossas necessidades assim, correndo, ficando cansados, pensando, se eu fizer 20 dias, 21 dias de jejum, Deus vai me atender. Pensando, se eu der um dízimo maior, Deus vai me ouvir. Se eu der uma oferta mais generosa, Ele vai me abençoar. Estamos correndo, para pegar Jesus do outro lado e dizer, agora você vai me atender. Porque eu não corri à toa. Eu não estou vindo na igreja todo domingo à toa. Você tem que me atender. E Jesus olha para nós. Ó, como Ele olha para essa multidão. E tem compaixão. E com o olhar dele, Ele está dizendo, filho, filha, para de correr. Para de correr. Você está perdido. Você nem sabe para onde você está correndo. Essas pessoas estavam perdidas, sem direção, sem propósito, sem fé, sem esperança, se machucando,
contra as cercas que os oprimem, se debatendo, porque queriam correr um na frente do outro para chegar primeiro e conseguir com que Jesus atendesse primeiro. Se chocavam umas com as outras, se feriam com gritos, com vozes de rejeição, de segregação. Jesus olhou para elas como ovelhas sem pastor. Jesus percebeu a fome, o cansaço, as doenças, prisões espirituais. Jesus percebeu e foi ao encontro dessas necessidades gritantes. Ele alimentou, ele curou, ele libertou. Mas quando Jesus contemplou a multidão ali do outro lado, o texto diz que ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ele não foi logo curando e resolvendo. Ele parou e disse para aquela multidão: vocês têm que parar de correr loucamente. Vocês têm que parar de viver nessa corrida sem sentido. Vocês não sabem quem eu sou. Vocês não me conhecem de verdade. Vamos pensar em 2 milagres que Jesus fez. Jesus encontrou um pai. No capítulo 9 de Marcos, ele encontrou um pai. Um pai que tinha pedido para os discípulos expulsarem o demônio do seu filho. E os discípulos não conseguiram fazer isso. O demônio que se apossava do filho deste pai, jogava esse menino há 10 anos, possuía esse menino, e quando o possuía, jogava ele ora na água, ora no fogo. E esse menino e esse pai viviam esse sofrimento por 1 década. Jesus chega lá e esse pai vai à direção de Jesus e diz: liberta o meu filho. E ele conta essa história para Jesus: meu filho vive assim, dessa maneira, há anos, liberta o meu filho. Jesus diz para ele assim: se você crer, seu filho será liberto. Qual foi a resposta que aquele homem deu? Ajuda-me na minha incredulidade. Havia uma necessidade gritando, um menino se debatendo no chão, com a pele queimada, sofrendo. Mas havia também uma necessidade sussurrante naquele homem. Aquele homem parou de crer. E ele precisava crer. Jesus responde para ele: se podes, nada é impossível para Deus. Nada. Jesus libertou o menino, mas Jesus também curou um coração incrédulo. Jesus chega num tanque chamado Tanque de Betesda. E ele encontra um homem paralítico que há 38 anos tentava ser curado. O mito dizia que naquele tanque havia um anjo que balançava as águas, chacoalhava as águas. E quando esse anjo chacoalhava as águas, o primeiro que entrasse era curado. E aquele homem está ali, tentando ser curado há anos, anos, anos. Jesus chega para ele e diz assim: você quer ser curado? O paralítico diz: quero. Essa é a minha necessidade gritante. Só que ele continua dizendo assim: mas eu estou aqui, eu sou paralítico há 38 anos e não tenho ninguém para me ajudar. Eu não tenho ninguém. A necessidade gritante era a paralisia, mas havia uma necessidade ali que só Jesus teve o olhar para enxergar. Eu não tenho ninguém.
quando nós olhamos para essa mesma história que lemos hoje, no olhar de João, abra sua Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6, versos 26 e 27. O texto de Marcos diz que Jesus desceu do barco, viu que a multidão eram como ovelhas sem pastor e começou o quê? A ensinar-lhes muitas coisas. João fala o que Jesus ensinou. E foi assim: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando porque viram sinais milagrosos. Não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Vocês estão me procurando porque eu matei a fome de vocês. Mas está errado. Eu não sou isso. Eu não sou o curandeiro. Eu não sou o solucionador dos seus problemas. Eu não sou o alimentador na sua fome. Eu sou mais que isso. Eu sou bem mais que isso. E quando você descobrir quem eu sou, você não vai precisar correr atrás de um barco. Você não vai precisar correr atrás de uma metodologia religiosa. Você não vai precisar se cansar tanto. Você só vai precisar se render e depender de mim. Não trabalhem, diz Jesus, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Pois Deus, o Pai, o reconheceu. Jesus ensinou a essas pessoas, porque Ele não percebeu somente as necessidades que elas estavam gritando, berrando, mas Ele enxergou as necessidades que elas nem percebiam nelas mesmas. Aquelas que não estavam evidentes, mas que eram como colunas de sustentação. Aquelas que são coluna de sustentação da nossa vida. As necessidades que são poderosas para formar a nossa fé ou para matar a nossa fé. Para definir o nosso relacionamento com Deus ou sufocá-lo. São poderosas para formar a nossa vida em Jesus ou deformá-la e roubar nosso alicerce. Jesus pode e quer nos curar das doenças, angústias. Ele quer nos abençoar com abundância de recursos. Ele quer nos dar uma vida abençoada, boa. Mas o que Ele mais quer é que o conheçamos. Que o tornemos o centro da nossa vida. A pedra angular, a pedra fundamental, onde nossa vida estará construída. Ele quer que você reorganize a sua vida em função dEle. Ele quer que você forme a sua vida nele, e que assim seja um instrumento para que outras pessoas também descubram esse caminho de formar a vida, as suas vidas em Jesus. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas por aquilo que permanece para a vida eterna. Meu convite hoje para você é o seguinte: abra seu coração hoje. Deixe Jesus ir mais fundo em sua vida. Mais fundo do que as necessidades gritantes. Deixe Ele ser o seu pastor, o seu Senhor, o seu Salvador. Deixe Ele entrar mais fundo na sua alma, no seu coração, para lidar com as necessidades que você não consegue,
que você não consegue administrar. Deixa Ele se tornar a pedra fundamental da sua vida. Forme sua vida em Jesus. Deixe que Ele se forme dentro de você. Quero convidar você a fechar seus olhos e refletir sobre isso. E então fazer a sua oração: Senhor, eu me abro nesta noite. Eu me abro. Seja o centro da minha vida, Senhor. Me visita, Espírito Santo. Fala profundamente comigo e me guia por esse caminho de cura, de conhecer o Senhor como aquele que contempla muito mais do que aquilo que eu grito. Mas o Senhor vai no escondido, o Senhor vai, como o salmista disse, o Senhor sonda e conhece o meu coração. Então, Senhor, faz isso em mim. E se você essa noite quer dizer isso, está dizendo isso para o Senhor, eu quero orar por você, abençoar você nesse empenho, nesse desejo. Eu vou pedir para você ficar de pé, para que eu ore por você, para que eu imponha minhas mãos sobre você. Se é isso que você quer declarar diante do Senhor, fique de pé onde você está. Eu vou orar pela sua vida. Senhor, eu estendo minhas mãos sobre teus filhos e filhas que de pé se apresentam ao Senhor, dizendo: contempla, Senhor, contempla. Contempla, Jesus, nosso interior, nossas lutas mais profundas. Contempla essas batalhas que travamos e muitas vezes tentamos fingir que elas não existem. Essas batalhas que travamos e que muitas vezes perdemos porque nem sabemos como lutar, Senhor. Visita teus filhos, tuas filhas, Senhor. Sonda e conhece o coração de cada um deles. E sopra sobre eles, Senhor, cura. Sopra sobre eles direção. Sopra sobre eles propósito. Para que eles não caminhem como ovelhas sem pastor, mas que eles saibam que todos os dias há um conselheiro, um Senhor, um pastor do lado deles, dando direção e propósito para as suas vidas, Senhor. Eu os abençoo, assim. Eu os abençoo, Deus. Que eles ouçam a tua voz a ensiná-los. Em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. E você tenha uma semana cheia da presença de Jesus. Cheia da graça, do amor e da consolação desse Deus em quem nós cremos, Pai, Filho e Espírito Santo.